A pérola dessa aula vai ser a gente analisar juntos várias propostas de intervenção e identificarmos na prática como que os alunos escolheram colocar esses itens. Fala galerinha, bom dia, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Eu queria explicar um pouquinho essa aula, né? A gente já teve aula sobre proposta de intervenção nas aulas ao vivo este ano. Eu acho que muitas pessoas aí já devem ter assistido. Só que as aulas ao vivo, gente, elas não estão abertas, né, pra galera mais. Então, a mentoria tá, as aulas ao vivo não. Então, a ideia da mentoria é chamar mais gente, impactar mais gente, democratizar um pouco mais, né? Então, aí, o que eu fiz? Falei assim, mas eu também não vou dar a mesma aula. Vocês sabem que eu não aproveito a aula. Como que eu posso organizar um conteúdo que seja profundo o suficiente para quem já viu as aulas ao vivo e, ao mesmo tempo, seja inicial o suficiente para quem está querendo ver pela primeira vez esse assunto de proposta de intervenção. E aí eu cheguei nessa aula. Então, nessa aula, sim, nós vamos ver os itens essenciais, sim, nós vamos ver os mitos sobre a proposta de intervenção, que eu acho que é muito válido para muitas pessoas que estão aí já estudando redação há muito tempo, para identificar esses mitos e conseguir organizar aí dentro do jogo de cintura de cada um, né? Resumir mais a proposta de intervenção ou fazer de um jeito diferente. Mas a pérola dessa aula, a pérola no sentido bom, a preciosidade dessa aula, vai ser a gente analisar juntos várias propostas de intervenção. Acho que eu trouxe 4 propostas de intervenção de redações nota 1000 para nós juntos identificarmos na prática como que os alunos escolheram colocar esses itens. Então vai ser uma aula bem produtiva e eu conto com vocês pra gente ficar aí, né, até o final e mandarmos bem. Gente, proposta de intervenção, como vocês sabem, né, é algo que o Enem bolou, mas ele não tirou do sovaco, né, o INEP não tirou isso do sovaco. A gente já está estudando aí nas aulas ao vivo sobre as conclusões dos textos dissertativos argumentativos, né, como que a gente finaliza, né, esses textos. E antes do Enem ter essa redação desse jeito, antes de ter essa implementação nacional, como foi, acho que talvez 2010, 2011, alguma coisa assim, se não me falha a memória, já existia texto dissertativo argumentativo, claro, e eles já eram cobrados nos mais diversos vestibulares. E já tinha uma conclusão que buscava a solução, como a gente já viu nas nossas aulas ao vivo. Só que o Enem, ele foi modificando essa realidade, né? Ele foi acrescentando coisas, ele foi categorizando, ele foi colocando passos a se fazer, itens essenciais e o jeito que ele queria ver essa proposta de intervenção. Por quê? Como a gente sabe que todo o tema do Enem é um tema de problemática social, alguma coisa que acontece aí na sociedade, faz muito sentido para a banca perceber se o candidato ou a candidata sabe resolver aquilo, né? Sabe pelo menos quais são os mecanismos que podem ser utilizados para amenizar alguma situação. Então essa questão é muito bacana. Por quê? Porque o Enem, de certa maneira, eu sempre digo isso, né? Cobra uma cidadania maior do aluno. Nisso de entender como a sociedade funciona, elaborar ali dentro da sua competência algo que poderia solucionar isso. Quando o aluno está estudando para essa prova, vocês, por exemplo, né, vocês já devem ter pesquisado diversos órgãos, vocês já devem ter pesquisado a atualização dos ministérios, vocês já devem ter pesquisado função de cada um dos poderes, vocês já devem ter pesquisado até onde vai a influência ou não da mídia, será que a sociedade pode fazer alguma coisa, será que ela é reflexo de outra? A gente estuda leis, enfim, a gente estuda várias coisas para que a gente melhore a nossa bagagem de conhecimento acerca de como a nossa sociedade funciona. E o que o INEP quer com isso? Ele quer preparar, mas ele quer também, de certa maneira, entender que os alunos que estão indo para o ensino superior têm um entendimento a mais da cidadania. E cidadania aqui, gente, no conceito além daquele que está na Constituição, né? Acho que na Constituição, cidadania é apenas o direito de votar e ser votado. Então, por exemplo, quem é menor de 16 anos não é um cidadão. A gente está falando de uma cidadania no sentido lato, né? Falando de uma cidadania de conhecimento mesmo do que pode fazer na sociedade e como aquilo vai
acontecer da melhor forma. Essa criticidade veio com o Enem de uma forma estrondosa, porque antes do Enem não tinha... O Enem sempre existiu, né, gente? Antes de 2011, o Enem sempre existiu. Ele era um exame nacional do ensino médio. Então, as pessoas que eu fiz para validar como estavam as escolas ali e qualificar ali, metrificar melhor, né, a qualidade do ensino no Brasil. E depois ele passou a ser uma prova de entrar em universidades, né, uma prova para processo seletivo. Antigamente não era, a partir de 2010, 2011, começou a ser. E aí isso modificou tudo, gente. Quando isso aconteceu e como essas mudanças vieram aí, né, ano após ano, isso causou uma revolução aí em todas as outras bancas que cobram texto dissertativo e argumentativo. Principalmente bancas particulares. Porque muitas universidades particulares aceitam a nota do Enem e outras, quando não aceitam a nota do Enem, têm vestibulares próprios, muitas vezes possuem aí uma redação idêntica do Enem. Temas com problemática social, as mesmas competências e exigindo a proposta de intervenção. Então, o Enem, a gente é obrigado a fazer essa proposta. A gente vai entender melhor um pouquinho sobre como organizar isso, né? Então, tudo isso foi feito, essa proposta foi sendo modificada para que mostrasse o maior conhecimento e detalhamento sobre as coisas aí da nossa sociedade. E como eu disse, eu acho isso fundamental, acho isso importante, isso força até os professores, né, a pesquisarem um pouquinho mais, e como é uma prova de impacto nacional, de milhões de pessoas fazendo, né, 5, 4 milhões de pessoas fazendo todo ano, isso pode sim, né, até causar aí uma mudança mesmo na nossa sociedade, porque é uma prova de grande impacto. Então, eu sou muito fã, todo mundo sabe que eu sou muito fã da prova do Enem, sou muito fã da redação do Enem especificamente, e a proposta de intervenção é o charme disso tudo, e é o que a gente vai aprender hoje. O que é essa proposta de intervenção? A proposta de intervenção é uma solução para as problemáticas apontadas e desenvolvidas no texto. Beleza, então a gente faz essa solução mesmo para as problemáticas que a gente abordou. Por exemplo, deixa eu fazer aqui um adendo nisso aqui. Vamos supor que o tema é... vamos pensar um tema pequeno? A persistência, porque o Enem tem uns temas grandes, a persistência da fome no Brasil. A gente está vendo esse tema lá nas aulas ao vivo, né? A nossa proposta de intervenção, ela não deve só resolver essa questão da fome, né? Da persistência da fome no Brasil, mas ela também tem que atacar, de certa maneira, as problemáticas que a gente abordou. Então vamos supor que aqui a gente escolheu uma estratégia argumentativa causa-causa. A primeira causa foi a desigualdade social, a segunda causa, a negligência do Estado, beleza? Então, a gente precisa elaborar uma proposta de intervenção aqui que faça sentido não somente com esse tema, mas também com essas problemáticas aí que a gente colocou. Então, a gente tem também que solucionar, de certa maneira, os argumentos que a gente colocou aí no nosso texto, beleza? E aí a gente pode fazer isso, não precisa, né, necessariamente fazer uma proposta para cada coisa. Mas, por exemplo, às vezes, o efeito soluciona a desigualdade social. Você fala, linka com a desigualdade social. Às vezes a ação está sendo mais efetiva com a negligência do Estado. E aí a gente faz, sei lá, o detalhamento falando que a persistência da fome não irá acontecer mais. Então a gente pode separar aí essas coisas em cada item. A gente não precisa fazer uma proposta para cá, né? Outra proposta para cá, outra proposta para cá, porque senão não cabe. Nós temos aí mais ou menos, né, 6 a 8 linhas, né, mais ou menos aí, para a proposta de intervenção. Então, a gente precisa saber resumir isso. Acho que a grande dúvida de muitos alunos é resumir. Quais são os itens, então, obrigatórios? Quais são esses itens obrigatórios? Aqui eu tenho certeza que vocês sabem, né? Isso aqui é mais batido que bolo de coco. Tem aqui agente, ação, modo /meio. Minha letra está melhorando, né, gente? Estou ficando impressionado com isso. Depois de 10 anos também trabalhando. Detalhamento. E o efeito são os itens aí, os 5 itens da proposta de intervenção. Muita gente me pergunta, Malte, faz uma diquinha para decorar. Eu falo assim, mas não é possível, gente. Que isso? Se não souber que é agente, ação, modo, meio, detalhamento, efeito, decorar 5 coisinhas dessa, aí é preciso ter técnicas aí de memorização, tem vários cursos aí interessantes na internet, tem que fazer, porque se não souber decorar isso aqui, gente, meu Deus do céu, isso aqui é internalizado, né? A gente vai aprendendo com o tempo, então relaxa, vai dar bom. Antigamente não tinha algum desses itens, né? Isso aí foi modificando ao longo do tempo. A gente pode entender que às vezes alguma coisa vai mudar. Por exemplo, até a ação mesmo. A ação sempre existiu, né? Mas a ação,
tem alguma ação nula. Por exemplo, você não pode falar que o MEC deve conscientizar as pessoas. Essa ação de conscientização já é nula. Você não pode colocar. Por quê? Porque não existe uma ação prática de conscientizar. Como é? A pessoa chega lá e conscientiza? Não. O ato de conscientizar ele é feito por meio de uma ação. Ou seja, uma palestra educativa que tem o viés de conscientização. Aí pode. Mas você colocar lá conscientização direto, esse é um problema. E o Enem percebeu isso porque todo mundo estava colocando essa ação de conscientização. Eu acho que até hoje tem muito disso, né? A gente sempre quer colocar conscientização. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, que a conscientização sozinha, ela não pode ser vinculada, não, porque senão vai dar nulidade para o seu texto, tá? A gente é o órgão responsável de realizar a ação. Tem que ter uma plausibilidade, né? Daquele agente de fato ser responsável de realizar aquela ação. Então, precisa ter uma similaridade aí. A gente não pode sair disso. A gente precisa sempre ter uma, como eu vou dizer, é preciso que esse agente de fato possa fazer aquela ação, né? Então, aqui embaixo a ação é a atividade do agente para resolver as problemáticas. Aqui o modo e o modo barra meio é a maneira que a ação irá acontecer, ou seja, como vai acontecer, ou os recursos necessários para a ação acontecer. O detalhamento, ele é o quê? Uma adição de algum dos itens obrigatórios. E o efeito é o desdobramento, né? Positivo, né, acho que vale colocar, da proposta na sociedade brasileira. Beleza, gente? Então nós temos aqui explicadinho o que cada agente é preciso fazer. Opa, tudo bem? Aqui é o Balt, você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, né, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Bom vídeo! Existem mitos sobre os itens essenciais? Sim, existem muitos mitos aí, né? Muita gente fala que é preciso 2 propostas para tirar 200 pontos na competência 5. E isso aqui, gente, é uma grande mentira. Como a gente estava falando na nossa introdução, a gente precisa apenas de uma proposta. Mas, às vezes, a gente não consegue colocar, não consegue resolver todas as problemáticas numa proposta, porque, às vezes, o texto abrange muito em argumentação, né? Uma argumentação vai aqui, outra ali, e, às vezes, não está errado, só porque são argumentações distantes, mas que conversam com o tema. Mas isso fica difícil na hora da proposta de intervenção. E aí, como a gente faz? Pode ser que a gente faça 2 propostas de intervenção. Não tem problema. Não é obrigatório. A gente pode fazer. Mas qual o mito? O mito diz respeito que essas 2 propostas necessitam ser completas. E isso aqui, gente, é uma mentira danada e esdrúxula. A gente não precisa ter 2 propostas completas. Mas, isso aqui é importante, anotem aí, das 2, uma proposta precisa ser completa. E como eu falo aí, o que quer dizer aí uma proposta ser completa? Essa proposta precisa ter os 5 itens aqui colocados. Ah, Balt, mas aí a outra proposta, vou colocar aqui segunda proposta, primeira proposta, segunda proposta. Então, a segunda proposta, eu posso ter só um agente e uma ação? Pode, sem problema nenhum. Desde que aqui tenha agente, ação, detalhamento, efeito, modo barra meio. Tá? Se a primeira proposta estiver com 5 itens, a segunda pode ter 2. Ah, Balt, então quer dizer que eu posso colocar só o agente e o efeito? Aí eu não sei, né? Porque precisa fazer um sentidozinho aí. Então você precisa ter aí dentro de si o jogo de cintura para entender como que aquilo vai vingar, beleza? Então, se for preciso fazer 2 propostas, apenas uma deverá ser completa, a outra não. E eu sempre indico do jeito que está aqui mesmo. A primeira proposta será completa e a segunda será incompleta. O corretor já vai saber, já vai riscar, já vai ficar livre disso, entendeu? Então, ele já fala, tá aqui completa, então bora lá. Então, a segunda proposta você não vai nem ler, sinceramente, tá? Ele vai só corrigir ali os erros ortográficos
e bola para frente. Porque aí ele já vai ter riscado os 5 itens e você já garantiu seus 200 pontos. Então, sempre a primeira proposta. Se você fizer a primeira proposta incompleta, muitas das vezes ele vai corrigir aquilo e já vai ficar com aquela nota na cabeça e vai achar que você não sabe fazer, entendeu? E aí, na hora que for ler a sua segunda proposta, às vezes ele não vai ter o mesmo carinho como ele teve com a primeira. Então, sempre faça a primeira proposta completa e a segunda incompleta. E o que é obrigatório é isso que eu falei, esse slide que é totalmente desnecessário. Bora fazer a exemplificação? Essa aqui é a conclusão do Felpe, do Lucas Felpe. Vamos dar uma olhada aí nos quesitos, que é importante. Então ele fala aí, portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Aqui ele utilizou aqui uma estratégia, né? Não usa essa mesma frase, não, gente. Essa frase é tão batida nas redações, é plágio, viu? Pode repetir essa frase, não. Mas o que ele fez aqui foi o RTT, né? Reiterou a tese e o tema na primeira parte aí da sua introdução, e aí depois ele começou. Para a conscientização da população brasileira a respeito, urge, então aqui é a finalidade, tá? Qual que é a finalidade da ação? Então aqui pode ser conscientização, não é ação. Urge que o Ministério da Cultura, então aqui a gente na época existia ainda, o Ministério da Cultura, Ministério da Educação e Cultura, o MEC ainda existe, só não está com a cultura mais. Crie, por meio de verbas governamentais, então ele colocou aqui deslocado o meio, né? Então, esse aqui é o meio. Crie campanhas publicitárias nas redes sociais que detalham o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação. Aqui é ação. Isso aqui que está aqui escrito bonitinho é ação, né? O que está depois dessa vírgula aqui já é uma informação a mais dessa ação. Perceba que ele poderia nem ter colocado isso aqui, né? Já teria dado a intenção, mas ele resolveu aprofundar um pouquinho mais. Então, isso aqui é em vermelho, já é, de certa maneira, um detalhamento. Somente assim, aí será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu Winston, as novas tecnologias estão construindo no século XXI. Aqui nós temos o efeito e o desdobramento do efeito, né? Não é isso? Ou não? Será possível? E, ademais... Não, eu não acho que é o desdobramento do efeito, não. É só o efeito mesmo, dividido em 2 formas. Então, aqui ele utilizou até 2 itens que não precisariam, né? O efeito e finalidade. Ele colocou aí um ou outro, né? Você pode colocar isso. Em vez de efeito, a gente pode colocar a finalidade. Então, ele não precisaria desse efeito, mas ele colocou. Então, tá para mais, mas melhor para mais do que para menos. Para mais a gente não penaliza. Então, tá aqui bonitinho, cada item da proposta dele resolvendo as problemáticas que ele colocou. Claro, ele colocou ali depois no final, né, o efeito dele, ligando aí ao repertório que ele contextualizou, que era o 1984. Então, fez aquela conclusão bonitinha com a introdução, perfeito, tá? Aqui temos a do Augusto Scapini, e o tema aqui é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Então, aqui é o RTT, né? Reiterou a tese e o tema para lançar a braba aí da proposta de intervenção. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação, claramente o nosso agente da cultura, promover um acesso ao conhecimento e ao lazer. Então, aqui nós temos a ação por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas. Aqui nós temos o modo barra-meio, está bem identificado aqui, né? E aqui, que ele colocou aqui nesses ifs, né, nesses traços aqui, temos um detalhamento a mais. Ele resolveu fazer desse jeito para remarcar, né, para mostrar isso. Mas poderia ser entre vírgulas também, mas ele resolveu fazer assim para marcar esse detalhamento, a fim de evitar a situação de alienação e de insuficiência intelectual. Faltou um paralelismo, né, aqui. Mas, enfim, aqui é o efeito. Desse modo, o cidadão brasileiro, aqui ele colocou o efeito, o defeito do efeito, né? Ou seja, também colocou 2 detalhamentos. Temos lá o detalhamento do modo e aqui também nós temos o detalhamento do efeito. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição da plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento da cultura. Só que ele já perdeu 40 pontos na competência 1 comigo, mas tudo bem, chorou 1000 aí na redação, e nós temos aí isso, né, gente? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão. Porque às vezes, por que o aluno coloca mais de um detalhamento? Às vezes é falta de conhecimento mesmo, às vezes ele tem medo de
não percebeu ainda que tinha ficado claro alguns dos itens, mas às vezes ele coloca um item a mais para resolver alguma das problemáticas que ficaram pendentes, tá? Então, que ficou pendente. Então, por isso a gente precisa tomar cuidado e entender de fato isso para evitar chutes, né, nesse momento. Fiquem tranquilos que o efeito e o detalhamento, eles possuem uma regra menor, né, do que os outros itens. Por exemplo, é preciso ser um agente específico, a gente não pode colocar mais governo, isso vocês já sabem. A ação não pode ser qualquer ação, não pode ser conscientização, por exemplo. Tem que ser uma ação que esteja ligada aí com o agente e também com as problemáticas. O efeito e o detalhamento, gente, não tem muita regra. Se você colocar, dizem as más línguas, né, que se você colocar qualquer coisa, você já recebe 40 pontos, 80 pontos, desde que isso fique delimitado. Desde que fique claro ali para o corretor. Na falta, claro que vai tirar. Mas se você colocou, não interessa o conteúdo, entende? Ainda não há regra para isso. Então a gente pode levar isso em consideração na hora de produzir. Obviamente, né, gente, vocês são alunos meus, vocês não vão inventar qualquer coisa. A gente vai colocar algo que faça sentido, como é nesses casos que a gente está vendo aqui. A última redação é da Ana Clara. Aqui é qual, hein? Democratização do acesso ao cinema também. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, perceba aqui que, novamente, a primeira sentença sempre é o RTT. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia, claramente o nosso agente, destine verbas para a construção de salas de cinema. Então essa aqui é a ação, baixo custo ou gratuita, nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, peraí. Ministério da Cultura, de baixo custo ou gratuito, isso aqui é uma espécie de detalhamento, né, da ação, nas periferias brasileiras por meio, aqui nós temos um modo /meio, desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Então aqui nós temos o efeito, bonitinho aqui. Além disso, cabe às instituições de ensino, então ela fez duas propostas, né? A primeira dela está completa, então aqui já tirou 200 pontos. Vamos ver agora só se ela vai resolver as outras coisas que ela colocou, né? Ela precisa falar um pouquinho sobre as instituições de ensino, né? Porque acho que era isso, ela tinha colocado também na redação dela, então precisava resolver isso. Então ela decidiu fazer uma outra proposta. Mas vamos ver como é que ficou isso aqui. Então, se ela não resolvesse essa problemática, não seria penalizado na competência 5, mas sim na competência 3, tá? Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais. Então aqui nós temos agente, ação, desde o ensino da vida escolar, das crianças. Então aqui nós temos detalhamento, mediante a autorização e contribuição dos responsáveis. Aqui nós temos o modo, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Aqui nós temos o efeito. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia do âmbito cultural. E aqui nós temos outro detalhamento, que é o efeito do efeito. Então, perceba que ela conseguiu colocar duas propostas completas e ainda colocar um detalhamento a mais aqui. O problema é o tamanho dessa proposta de intervenção. Eu não sei vocês, mas isso não caberia no meu parágrafo de conclusão por conta da minha letra. É isso. Espero que vocês tenham curtido demais. É nóis. Valeu. Tamo junto. Até.